Sejam bem-vindos ao Praga do Reddit, onde mostrarei relatos de traições, relacionamentos, conquistas e qualquer outra história. Então vamos pro primeiro relato. Relato 1. Aí o amigo da academia da minha namorada mandou uma mensagem para ela enquanto eu estava bem ao lado dela depois de nos ver bem. Tem um cara que minha namorada é amiga da academia. Ele tem sido excessivamente amigável com ela na minha opinião. Quando ele fala com ela, ele se inclina para sua bolha pessoal, ele envia mensagens para ela o tempo todo no Instagram, e ele está sempre falando sobre seus problemas de relacionamento com ela. De acordo com ela, ele nunca disse nada fora da linha e o relacionamento deles é completamente platônico. E que nunca houve nada inapropriado. No entanto, estávamos na academia no sábado e brigamos. E ele estava lá e estava seguindo-a pela academia e falando sem parar com ela, veja bem, enquanto eu estou bem ao lado dela e ele não está se envolvendo comigo de forma alguma. E em um ponto ele estava em frente a ela em uma máquina e literalmente mandou uma mensagem para ela enquanto eu estava ao lado dela. E ela respondeu a ele pessoalmente. Perguntei do que se tratava e o que ele disse e ela explodiu comigo e entramos em uma grande discussão. Sou só eu ou isso é obscuro? Tipo, por que não vir falar com ela, já que você está a 3 metros de distância? Parecia que ele estava falando merda e ela mentiu para mim sobre o que ele disse. E ela não me mostrou a mensagem. Relato 2. Aí para o meu namorado deixando a porta do meu apartamento aberta a noite toda. Contexto, F24 e namorando M25 e nós dois estávamos um pouco chapados, então alguns eventos são confusos, mas isso também geralmente acontece com situações de alto estresse para mim. Nós não moramos juntos, ele mora com a mãe e o padrasto e eu moro no meu próprio apartamento que ele frequenta na maioria das noites. Suzy é minha gata. Ontem à noite eu e meu namorado brigamos e eu realmente não sei porquê. Eu estava na cama jogando um jogo de cartas no meu laptop esperando que ele voltasse para casa, quando ele entrou já de mau humor. Ele apenas parecia desapontado assim que entrou. Ele chegou em casa por volta das 22h10 e não nos víamos desde a manhã em que acordei às 6 horas desde que trabalhava e ele começou a trabalhar quando eu saí do trabalho. Estávamos trocando mensagens de texto durante todo o dia e parecia tudo bem 10 minutos antes de ele chegar em casa. Continuamos conversando sobre como estávamos animados para nos ver e dizendo como nos amávamos. Este tem sido um problema em nosso relacionamento que eu já vocalizei para ele antes, mas ainda não entendo porquê. De volta ao problema principal, ele começou a ser muito chato comigo. Eu estava movendo meu laptop para que ele pudesse vir deitar comigo e pudéssemos nos abraçar e ele parecia realmente indiferente. Perguntei a ele o que havia de errado e ele basicamente disse algo como ele ter expectativas em relação a ele voltar para casa versus a realidade. Eu estava confuso e não me lembro se perguntei a ele o que ele queria dizer, mas sei que já perguntei antes. Mas eu sei que definitivamente deixei ele saber que estava arrependido pela minha baixa energia, mas eu estava de pé o dia todo e acordava às 6 da manhã, enquanto ele conseguia dormir até tarde devido ao trabalho no turno da tarde. Eu não disse isso, mas para acrescentar, eu trabalho 7 dias por semana. Eu tenho meu principal 9/5 durante a semana e trabalho todo fim de semana em um restaurante como garçonete. Eu realmente não consigo dormir até tarde e me encontro exausto às 21 horas, mas me mantenho acordado até meia-noite na maioria das noites para ter algum tempo com ele quando ele trabalha nos turnos da tarde. Depois que eu me desculpei e o lembrei, ele ainda parecia chateado. Eu nem sei como chegou aqui, mas ele começou a ficar bravo comigo. Nosso relacionamento tem sido super insalubre no ano recente. Eu e ele concordamos em dar o melhor de nós para sermos melhores um com o outro e nos comunicarmos de forma mais saudável. Com toda a honestidade, eu pensei que era o problema, pois tenho problemas de raiva e ele costumava me dizer que provavelmente tenho BPD desde a infância. Essa luta me fez perceber que posso não ser o único perpetrador da escalada. Ele começa a falar sobre como sente minha falta, e eu disse a ele que também sentia falta dele, mas não é justo aceitar nossas expectativas tácitas que ele projetou em mim para atender. Ele então reconhece isso, mas continua chateado. Ele se levanta enquanto eu falo e ele está perto da porta e começa a falar comigo de uma maneira muito imatura novamente. Não consigo me lembrar literalmente porque acho que ele estava falando por cima de mim e é por isso que eu não conseguia ouvir o que ele estava dizendo porque eu estava tentando me concentrar em manter a compostura e colocar minhas palavras para fora.
A frase terminou comigo dizendo assertivamente: a maneira como você está me tratando é injusta e a maneira como você está agindo é infantil. Ele caminha até a cozinha, longe de mim, e começa a gritar comigo da cozinha sobre como eu acabei de chamá-lo de criança. Esclareci que chamei suas ações de infantis, não ele, e que é frustrante quando ele fica assim porque ele se apega a uma coisa que eu digo que ele não gosta e então isso se torna o ponto focal da discussão e nunca conseguimos resolver problemas reais. Ele volta para a porta do quarto e diz mais e depois me chama de filho da puta do nada. Fiquei chocado, pois literalmente estava o mais calmo e controlado, embora assertivo, e pedi a ele para sair, pois isso está aumentando. Ele me culpou por escalar isso e eu discordei e deixei que ele soubesse que ele é o único que levanta a voz, chama os outros nomes e é descaradamente desrespeitoso e não cooperativo na comunicação. Ele bate minha porta e eu penso: é isso. Ele saiu, minha gata Suzy ainda estava na sala. Eu solto um suspiro e começo a chorar para mim mesmo. Novamente, eu literalmente acho que estou sozinho. Eu me dou 5 minutos de choro, realmente pensando comigo mesmo: não sei o que fiz de errado, e então me levanto para deixar meu gato sair da sala porque se alguém sabe como os gatos são com portas fechadas, isso não é permitido em seu livro e quando eu abro a porta, lá está ele. Apenas parado lá olhando para mim. Eu meio que me coloquei à porta para colocá-la entre mim e ele, para que ele não fique apenas olhando para mim e pergunte o que ele ainda está fazendo aqui. Ele me diz: o que você está fazendo? Enquanto estou colocando a porta entre nós. Eu nem entendo o que ele quis dizer. Como se ele estivesse me perguntando por que estou fazendo isso, mas eu realmente não sei, acabei de fazer isso. Enquanto isso, ele ainda não respondeu à minha pergunta sobre por que ele ainda estava lá. Ele então começa a caminhar em minha direção e eu me afasto dele. Eu digo a ele: não, não me toque. Não me toque, porque ele começa a tentar me abraçar e continua me dizendo para vem aqui porque estou chorando. Ele vem até o quarto e continua tentando me abraçar e eu subo na cama e sento no meio e longe para que ele não o faça. Uma conversa começa quando ele não vai embora e essencialmente somos nós tentando ainda conversar, mas ele claramente ainda está na mesma atitude e mentalidade. Eu começo a expor meus sentimentos novamente. Eu estava listando como suas ações me fizeram sentir e ele faz essa coisa onde ele vai ouvir e parecer saudável e, em seguida, se eu continuar um pouco demais, ele diz coisas como ele fez ontem à noite, chamando meus sentimentos de redundantes. Fiquei frustrado e perguntei o que importava se eles são redundantes para ele. Eles são meus sentimentos e eles importam e se ele não quiser ouvi-los, ele precisa simplesmente sair. Ele diz que é justo e as coisas ainda não dão certo. Eu realmente não sei o que aconteceu, mas eu sei que ele explodiu comigo de novo, bateu minha porta, eu chorei de novo, e ele realmente saiu desta vez. Mandamos mensagens e íamos conversar mais sobre isso e saímos da noite com uma nota melhor. Até que acordei esta manhã e vi que a porra da porta do meu apartamento estava aberta a noite toda. A noite inteira, foi deixado entreaberto, o suficiente para ver que está aberto, mas felizmente não o suficiente para ver o interior porque uma porta do armário naquele corredor está quebrada e sempre permanece aberta, mas ainda o suficiente para meu gato se espremer e sair para o corredor do apartamento. Eu estava tão lívido. E não sei se estou exagerando, mas especialmente com todo esse comportamento imaturo, quero chamá-lo. Uma coisa é comprometer minha segurança, me desrespeitar e, no geral, ser assim, mas meu gato é muito doce e amoroso. Se alguém a levasse, especialmente essa senhora no meu andar que me acusou de não alimentar meu gato porque ouviu meu gato miando do outro lado da porta, meu gato é literalmente dramático e sente minha falta, ela vive a vida de uma princesa. Então, estou exagerando? Meus textos são demais? Paramos com uma boa nota e então acordei com isso e isso me mandou de novo. Ele não os leu porque ainda não acordou, mas gostaria de algumas dicas sobre isso. Como eu sei que muitos de vocês vão dizer é óbvio que underline, mas eu venho de uma família muito disfuncional onde sei que os comportamentos são errados, mas fui forçado a ficar por aqui. Eu tenho uma visão muito distorcida do que é aceitável e do que não é, e do que é uma fase difícil e do que não é. Obrigado. Relato 3.
Estou exagerando por não aceitar meu ex de volta tão cedo? Um mês atrás, eu, 30F, me mudei com nosso filho de 3 anos porque meu ex, 27M, tinha sérios problemas de raiva, ataques de raiva e vícios que nos faziam pisar em ovos. Houve momentos em que eu estava genuinamente aterrorizado com ele. Agora, ele está dizendo que está trabalhando em si mesmo e quer sua família de volta. Ele continua me dizendo que está mudando, mas só se passaram 2 semanas. Eu disse a ele que preciso de tempo e prova de mudança real, mas ele está me fazendo sentir culpada, dizendo que não estou dando a ele uma chance. Sinto-me culpada por ter saído, e parte de mim se preocupa, e se ele realmente mudar e eu perder? Mas, ao mesmo tempo, lembro-me de como as coisas ficaram ruins. Estou exagerando por manter distância? Tenho sido firme nos textos, mas estou me questionando. Alguém mais já esteve em uma situação semelhante? Como você lidou com isso? Obrigado por assistir o vídeo. Deixe sua opinião nos comentários.